Olá, sou Francisco Bittencourt, Bita. Nós estamos dando início a mais um Liderando com Bita. Nosso convidado hoje é o professor João Batista Vilhena, coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Colega de trabalho durante alguns anos, e o João se especializou em áreas que envolvem o desenvolvimento de equipes e o trabalho na área comercial. João, prazer em tê-lo aqui com a gente. O que eu Prazer é gostaria meu. Ótimo. O que eu gostaria de ouvir de você é o seguinte: a sua experiência com essas duas áreas, a liderança e o desenvolvimento de carreira, são extremamente úteis para o nosso conjunto de ouvintes e assistentes. Nós temos 30 minutos para conversar. E o que você eh, pode compartilhar conosco a respeito da sua percepção, das suas experiências, das suas vivências sobre esses dois temas ou outros temas que possam estar ligados a ele, naturalmente? Perfeito. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve refletir é o que historicamente nós consideramos como sendo liderança e o que, depois de todo esse turbilhão aí, esse vendaval da pandemia, a gente poderia entender ser o principal papel dessa liderança. Historicamente, né, se a gente pegar, por exemplo, Peter Drucker, que é sempre uma referência inatacável, a gente vai ver que o líder é a pessoa responsável pelo atingimento de resultados através das pessoas. Eu acho que esse conceito Sem dúvida. não mudou. Uhum. Agora, há uma questão que é pós-pandemia, que eu acho que é fundamental. É como estão as pessoas. As pessoas, antes da pandemia, elas vinham seguindo um processo que era um processo muito voltado ao estreitamento do relacionamento, à questão do autoconhecimento, à questão da possibilidade do líder, como diz o David Rock, liberar nas pessoas o que elas têm de melhor. Todas essas ideias vinham sendo consolidadas com o tempo. E, de repente, a gente passa por um processo onde as pessoas são isoladas, elas são trancafiadas em casa, os lockdowns e assim por diante, e a grande verdade é: todo mundo pira, todo mundo surta. O que que a gente está vendo hoje nas organizações? As pessoas tentando recompor os pedaços que sobraram desse processo de desconstrução. Então, se você me perguntasse hoje, não que eu tenha qualquer pretensão de me assemelhar ao Peter Drucker, é lógico, mas se você me perguntasse o que que é liderança hoje, liderança é juntar caquinhos, juntar pedaços das pessoas, os pedaços que sobraram e, na verdade, nesse processo, algumas dessas partes se perderam. Por exemplo, quando você fala do home office, que é uma realidade, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma filha que trabalhava numa empresa indiana que atuava no Brasil, para você ter uma ideia, é uma empresa na área de treinamento para crianças, na área de informática, então, ela ensinava programação para crianças de até 13 anos ou 12 anos, alguma coisa assim, e que tem sede na Índia, não tem nenhuma instalação física no Brasil e tinha 30.000 alunos. Então, é um negócio assim extremamente interessante da gente olhar, e essa empresa passa por uma reestruturação, resultado, Silvia se vê de novo no mercado, procurando uma nova posição, encontra essa posição numa empresa que presta serviços para 99 táxis, e eu, como bom pai, todo animado, pergunto assim: e aí, minha filha, como foi o seu primeiro dia de trabalho? Ela diz: frustrante sob um aspecto. Eu digo: qual? Não, parece que eu vou ter que trabalhar todos os dias indo até a empresa e não vou ter qualquer tipo de sistema de home office. Eu olho isso e começo a rir, né? Tem Aham. exatamente a mesma reação que você teve agora. Eu digo assim: mas isso não é bom? Ela diz: não. É bom é o híbrido, bom é uma parte Sem indo, dúvida. uma parte não Aham. indo, e assim por diante. Então, o que eu acho é que a gente passou por um processo de desconstrução, verdades que eram, não vou dizer absolutas, mas que eram muito sólidas para a cultura empresarial, deixaram de sê-lo
no estalar de dedos. E o que a gente está precisando por parte das lideranças? Que essas lideranças sejam capazes de, volto a dizer, juntar caquinhos, juntar as partes que sobraram das pessoas, mostrando para elas o seguinte: olha, tudo pode ter mudado, mas a sua essência humana não mudou. Então, se hoje fosse pegar alguns aspectos fundamentais da liderança, eu diria, em primeiríssimo lugar, inspirado lá pelo Nassim Taleb, é pensar na antifragilidade. Não é mais um processo de como você supera os reveses da vida, as dificuldades. Não, é como você constrói uma nova realidade depois de ter passado por um processo de desconstrução total e completa. Pelo menos é como eu estou vendo a questão da liderança nesse momento. Eu tenho 2 observações, uma feita por um convidado nosso, Mário Freire, um especialista em psicodrama pedagógico, e outro, algo dito por você numa reunião, uns 2 ou 3 anos, que ficou aqui registrado em amarelo na minha mente. A dele foi o seguinte: quando eu perguntei exatamente o caminho, ele disse o seguinte, entre as diversas ondulações do pensamento dele, que é bastante vasto, ele disse assim: é preciso saber fazer o convite. É o convite. Aí, imediatamente, associo uma colocação feita por você algum tempo atrás, lá na GV, no Rio de Janeiro, uma reunião de profissionais de liderança e gestão de pessoas, que você disse o seguinte: nada vai ser resolvido entre líder e liderado. Não sei se suas palavras foram exatamente essas, mas a palavra final foi sua. Se não der match. Isso foi um negócio muito forte, que Uhum. efetivamente isso fez com que eu revisse todo um conjunto de metodologias e me perguntando assim: vai dar match? Está dando match? Então eu queria ouvir um pouco da sua percepção ou da sua visão sobre essa linha de pensamento. É, eu acho que as 2 lembranças, elas têm todo sentido. Em primeiro lugar, porque enquanto seres humanos, né, que somos antes de sermos líderes, nós tendemos a determinados comportamentos. E qual é um comportamento que é prevalente no nosso dia a dia? É de procurar nos cercar de pessoas que sejam parecidas com a gente. E eu acho que isso é uma questão muito desafiadora no que tange ao exercício da liderança. Por Sim, quê? Porque, na medida em que eu formo uma equipe de pessoas que são parecidas comigo, eu não oxigeno as ideias, eu não trago novidades. Por quê? Porque tendemos todos que pensamos de maneira assemelhada a chegar a conclusões semelhantes sobre as questões que vão se apresentando no dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa começar a aprender a se cercar de pessoas diferentes. E a ideia do dar match, eu acho que é interessante. Por quê? Porque quando você pega esses aplicativos de relacionamento, na verdade, o aplicativo, o algoritmo do aplicativo, ele não busca identificar pessoas que sejam iguais. Ele busca pessoas que se aproximam também em função das suas diferenças. Se eu sou uma pessoa extremamente introvertida e estou num relacionamento com outra pessoa também introvertida, a gente não conversa. Porque a timidez de um, essa introversão de um, vai atuar sobre o outro da mesma forma, e o que se vai instalar são enormes silêncios. Pessoas introvertidas precisam se relacionar com pessoas extrovertidas, porque senão não há diálogo. sem dúvida. Então, a ideia do dar match é como é que eu aproximo pessoas que têm ideias diferentes, comportamentos diferentes, mas que, ao se somarem, produzem um todo maior do que a contribuição de cada uma das partes.
Eu acho Perfeito, que isso em liderança hoje continua sendo absolutamente sem fundamental. dúvida. Eu não posso ter um pensamento que seja um pensamento único, né, um pensamento Uhum. que se cristaliza e que não inova, que não oxigena. Eu Muito bom. diria que nesse momento do líder juntando caquinhos é mais importante ainda que demete. Agora, João, você teve uma carreira muito bem consolidada e continua tendo, desenvolvendo isso, na área comercial, que é uma área que tem características muito próprias, né? Uma área bem sensível. Você perceberia na área comercial, diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje, e em função do que nós falamos até agora, você perceberia algum fenômeno ou alguma característica que vale a pena ressaltar? Vale a pena compartilhar com a gente? Sim, eu estou nesse exato instante, Bito, eu estou envolvido numa pesquisa que estou fazendo junto a 3 empresas do agronegócio brasileiro, e eu fiz um corte muito específico, querendo investigar apenas o agro, e já já explico por quê, mas que é a parte da pesquisa da minha tese de doutorado. Eu pretendo defender a tese agora no final do ano, e a última etapa é essa pesquisa, que eu estou aplicando um modelo no qual eu pretendo identificar o seguinte: o quão preparadas estão as áreas comerciais das organizações para enfrentar os desafios do século XXI. E qual é o principal desafio na área comercial para o profissional? É lidar com um consumidor que é cada vez mais tecnológico. Então, eu acho que há uma ressalva que é feita com muita propriedade hoje pela maioria dos autores, que é o fato de que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem 5 gerações diferentes convivendo no mercado. Cada uma dessas gerações tem drives diferentes, e eu não vou falar aqui dos conflitos geracionais, porque isso implicaria em um outro podcast. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: a relação estímulo-resposta para cada uma dessas 5 gerações é completamente diferente. Contudo, a geração mais antiga, os chamados baby boomers, e a geração mais nova, que alguns chamam de geração Y, de geração isso, geração aquilo, mas a geração das pessoas nascidas a partir dos anos 2000 tem leituras completamente diferentes sobre a sua própria vida, o seu jeito de ser, de agir, de se comportar. E essa geração baby boomer, ela tende à extinção. As pessoas que nasceram até 1964, naturalmente, vão saindo do mercado e até morrendo, eventualmente, o Uhum. que é um fenômeno natural que vai acometer a todos nós. E essa geração, nascida a partir dos anos 2000, começa a ter uma relevância, uma importância cada vez maior. O que que isso significa? Se essa geração não tecnológica vai passando por um processo de que eu vou chamar de extinção por falta de palavra melhor, e essa geração nova, recém-nascida, sobre a ótica de nós que já temos mais cabelos brancos, vai passando por um processo de cada vez maior empoderamento, porque ela passa a ser a geração dominante em muito pouco tempo, nós precisamos aprender a falar a linguagem dessa nova geração. E qual é, na minha opinião, para a área de vendas, o grande desafio? É entender que a linguagem dessa nova geração é uma linguagem altamente recheada por um viés tecnológico. Então, o que que os vendedores precisarão aprender? Eles precisarão aprender a falar uma nova língua, que não é mais a língua do relacionamento, não é mais a língua do cafezinho ou da happy hour ou de qualquer outra ação que possibilite o encontro físico entre as pessoas. Esses encontros vão ser cada vez mais intermediados por tecnologia. Então, eu tenho um cliente que compra usando o seu smartphone,
compra usando o seu notebook, o seu tablet, ou eventualmente, até num caso cada vez mais raro, utilizando uma central de teleatendimento, alguma coisa como isso. Mas esse desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação vão levar a um novo tipo de relacionamento com o mercado. E aí eu acho que está a maior falha na formação dos profissionais de área comercial. Eles têm muito bem desenvolvidas as suas soft skills, mas eles não têm domínio de hard skills. Uhum. Então, cada vez mais, o que vai ser fundamental? Que você se prepare para, usando a tecnologia, vender para uma geração que é cada vez mais tecnológica. Agora, existem, essas gerações, né, esse conflito intergeracional, nós conversamos até aqui com a Maria Leonor sobre isso. Existem 2 aspectos que sempre permearam, a minha convivência com a liderança e talvez você possa, ajudar nisso, que tem a ver com a qualidade de resultados e o atendimento à ética institucional, né, e cada vez quer dizer, e a crise faz com que você tenha que trabalhar em cima de resultados de uma maneira muito mais intensa. Como é que você vê, em função dessa saída de crise, dessa necessidade de quase sobrevivência, de juntar os caquinhos, como é que você vê essa, não vamos chamar de dicotomia, mas dessa, dualidade entre a qualidade do resultado e a ética institucional? Acho que essa é uma questão absolutamente contemporânea, né. Então eu vou buscar duas sopas de letrinhas para ilustrar minha resposta. Uma são as letrinhas OKR, né, de objetivos e resultados-chave, e a outra é o ESG. O que a gente vai percebendo cada vez mais acontecer no mercado? Em primeiro lugar, a ênfase, de fato, pela primeira vez, se a gente olhar do ponto de vista de uma linha do tempo, ela está mesmo no resultado. Porque antigamente a gente dizia, sim, precisa buscar resultado, mas na verdade o que a gente controlava era processo. A gente Uhum. acreditava que o controle do processo garantiria o resultado. Cada vez mais a gente fala de objetivos, de resultados chaves, e o processo, meu amigo, é o processo que você se sente mais à vontade para utilizar. Como você chega lá não tem grande importância. Daí você olha para isso e diz assim: então vale tudo? Não. Aí é que está, eu acho, o grande pulo do gato. Por que essa valorização tão grande da questão do ESG ou do ambiente, do social e da questão da governança? Porque é preciso colocar-se limites nesse vale tudo. O que importa realmente são os objetivos, os resultados-chave. Você pode atingir a esses objetivos, a esses resultados-chave, de qualquer forma, desde que você respeite a questão do ambiente, a questão social, que daí entra Sem fortemente dúvida. o componente ético, né? E a questão da governança, como pensar a organização como alguém que tem que contribuir para o todo e não se apropriar de uma parcela desse todo egoisticamente. Uhum. Não, eu hoje olho esses grandes debates que estão muito aí em voga, com muita expectativa e muita esperança, Bita, porque, na verdade, eu acredito, e acredito mesmo, que nós nunca tivemos gerações tão próximas de fazer aquilo que se vem desejando ou se vem almejando já há muito tempo, que é construir uma sociedade mais justa, mais plural, mais ética. Eu tenho, por exemplo, um aborrecimento, um estranhamento muito grande toda vez que vejo pessoas mais velhas falando mal das gerações mais jovens. Eu acho Uhum. que é exatamente o contrário. Eu acho que essa geração vem para fazer coisas que a nossa geração não fez.
Não porque não quisesse, não porque não julgasse importante, mas porque havia outras coisas que precisavam ser feitas antes de se poder ter essa preocupação mais ampla, né, mais ecológica com o todo. Então, acho que a geração mais jovem tem um papel extremamente importante. E acho também que essa geração mais jovem está cada vez melhor preparada para quê? Para lidar com uma realidade que é uma realidade mais inclusiva, que é uma realidade de maior respeito ao outro, às diferenças, de melhor aceitação das divergências. Ah, mas é uma geração frágil emocionalmente, tudo. Meu amigo, todas as gerações terão os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O fato de você ter uma geração que sofre muito com ansiedade, com depressão, eles vão aprender a lidar com isso como nós aprendemos a lidar com o nosso medo de algum maluco apertar o botão vermelho e acabar com o planeta. Uhum. Nós fomos uma geração ameaçada por esse fantasma, essa outra geração tem novos fantasmas, isso não tem nada de errado. Eu acho que funciona super bem, mas o grande desafio continua sendo juntar os caquinhos, porque realmente está tudo assim muito, eu diria, diferente do que sempre foi, né? Essa João, descontinuidade é que é o problema. nós teríamos 5 minutos para concluir a nossa conversa. E eu queria que você. Existe um outro tema que eu mencionei inicialmente, que é desenvolvimento de carreira. Mas eu tenho a impressão de que nós vamos ter que marcar uma outra data, porque é um Vai ser um tema mais prazer. rico e mais amplo. Eu vou depois, então, entrar em contato com você para que nós marquemos uma data para falar exclusivamente de carreira. Mas eu queria que, para concluir agora já são 4 minutos, o que que você diria para os líderes nessa realidade que a gente vivencia hoje? Que Eu recado você diria, passaria para eles? o recado seria o seguinte: invista tudo, toda a sua energia, todo o seu tempo em três importantes pilares. O primeiro é o pilar da coragem. Por quê? Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de controlar os próprios medos, né? De não deixar que o medo te paralise. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o medo é um poderoso aliado, é um amigo de todas as horas, desde que ele sirva para te acautelar e não para fazer você ficar paralisado. Então, o medo paralisante é um inimigo, o medo acautelador, um medo extremamente amigo. Então, primeira coisa, investir coragem. Segunda coisa a se investir num comportamento ético inatacável. Sabe, a gente realmente, eu estou muito convencido de uma linha filosófica que diz que a gente já nasce sabendo a diferença entre o certo e o errado. Às vezes a gente cai na tentação do pecado, né? A gente cai na tentação de ignorar o que no fundo, a gente já sabe. Então, faça as coisas que você já sabe são as coisas certas. Respeite as pessoas, tenha noção de limite, seja educado, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. São algumas regras de ouro, né, que vão estar aí em diversas linhas de estudo, até mesmo em algumas religiões, que eu acho que é extremamente importante. E, em terceiro lugar, terceiro pilar fundamental, pratique a compaixão. Mas a compaixão não no sentido judaico-cristão, sim a compaixão no sentido budista. Eu entendo o seu problema, eu sou absolutamente solidário com a sua dor, mas ela é sua. O problema é seu. Não conte comigo para resolver os seus problemas. Conte comigo para te apoiar na solução deles, mas não para assumir a responsabilidade de fazer eu aquilo que cabe a você. A sua felicidade é uma construção que você
tem que se tornar responsável por ela. Não queira transferir para mim a responsabilidade por você ser feliz. Se você for corajoso, se você for ético e se você tiver compaixão, não tenho dúvida, vai ter sucesso na liderança. João, maravilha, extraordinário. Gostei muito de reencontrar você e quero realmente marcar logo depois uma conversa exclusiva sobre desenvolvimento de carreira. Vamos sim, vai ser um prazer. Tá Muito ótimo. obrigado a você, Beta, pelo convite e um abraço grande aí para toda a nossa audiência. Perfeito. A vocês, obrigado. Estamos encerrando mais um Liderando com Bita, com o professor João Batista Vilhena. Não podendo se inscrever no YouTube, no Spotify. Até uma próxima oportunidade.